Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Viola Spolin. A Viola Spolin, ela foi uma professora, autora e diretora de teatro, considerada a fundadora ou até mesmo a avó norte-americana do teatro improvisacional. Nascida em 7 de novembro de 1906, em Chicago, Estados Unidos, ela se preparou para ser uma assistente social. Entre 1924 a 1927, ela trabalhou junto aos imigrantes de Chicago na Escola de Formação de Trabalho de Grupo de Neva Boyd. Lá ela conhece um trabalho inovador nas áreas de recreação e trabalho social a partir de jogos, e isso acaba influenciando muito. Alguns anos depois, já trabalhando em outro lugar, ela então sente a necessidade de desenvolver um sistema que facilitasse o treinamento teatral. Viola então criou novos tipos de jogos, que focam na criatividade individual, onde cada jogo tem um foco diferente, mas sendo a chave para abrir a capacidade de expressão criativa de cada pessoa. As técnicas criadas por Viola Spolin ganharam o nome de jogos teatrais. Os jogos teatrais de Viola Spolin trabalham muito com a espontaneidade, o improviso, e todos podem jogar, sem exceções. Eles são usados para iniciação teatral, para quem está começando, e também é usado na escola, para ajudar no desenvolvimento dos alunos, na perda da timidez, para os alunos ficarem mais próximos, mais cooperativos um com o outro. Mas não é só isso, os atores mais experientes também usam os jogos teatrais no começo de seus ensaios, como uma espécie de aquecimento. Ou às vezes eles usam para criar uma aproximação maior entre os atores. Em 1946, ela fundou a Companhia dos Jovens Atores em Hollywood, onde crianças a partir de 6 anos são os primeiros a serem treinados pelos jogos teatrais em suas produções artísticas. A companhia durou 9 anos e em 1955 Viola retorna para Chicago para dirigir o Clube Teatral de Dramaturgos. E depois ela faz os jogos improvisacionais com o Teatro da Bússola e é a primeira companhia profissional de teatro de improviso. Ela então começa a trabalhar com seu filho, o Paul Sills, preparando sua companhia ao mesmo tempo que desenvolve e ensina sua teoria dos jogos teatrais. Em 1963, ela publica seu primeiro livro, Improvisações para o Teatro, que na sua primeira edição tinha 220 jogos e exercícios de teatro. O livro se torna uma referência para professores de teatro e também para educadores. Em 1965, ela funda o Teatro de Jogos, novamente trabalhando com seu filho, e nesse teatro ela tenta superar a separação que existe entre atores e plateia, para que o público não fique apenas assistindo. Em 1975, ela publica O Fichário de Viola Spolin, onde ela apresenta sua metodologia de prática e ensino de uma forma específica para os professores de arte e do teatro. Então, nesse fichário, ela explica exatamente como é cada jogo e como os professores ou diretores devem aplicar e o que eles devem esperar dos alunos ou dos atores. Em 1976, ela fundou o Centro de Jogos Teatrais em Hollywood, trabalhando como diretora artística e continuou trabalhando lá até 1990. Em 1985, ela lança o seu livro Jogos Teatrais no Livro do Diretor, e no ano seguinte, em 1986, o livro O Jogo Teatral na Sala de Aula. No Brasil, o trabalho dela ficou conhecido pela tradução do primeiro livro em 1978, e essa tradução foi feita pela Ingrid Codella e o Eduardo Amos. E o livro é usado primeiro como uma ferramenta pedagógica e depois como um método de interpretação. Os dois também são responsáveis pela tradução dos outros livros da Viola Spolin aqui no Brasil. E então, em 22 de novembro de 1994, ela vem a falecer com 88 anos de idade em Los Angeles.
Em uma entrevista, a Viola diz que um princípio fundamental do trabalho dela é não ser competitivo, ou seja, o estímulo não vem da competição, vem da superação dos próprios limites. E o ser humano supera seus limites. Ela diz que o homem não foi à lua por competição, mas ele foi pela superação. Então, ela não acha necessário competir de verdade. A competição se baseia na síndrome de aprovação e desaprovação, e essa síndrome está nos matando. Ela não é inclusiva. Pior ainda, ela se baseia no medo, e quando você se baseia no medo, acaba mutilando as pessoas. Agora vocês vão ver um pouquinho do jogo espelho, e esse jogo é muito usado. Tanto nas escolas quanto nos teatros, esse jogo é muito usado. Esse jogo começa assim: uma dupla, um de frente para o outro, um começa a fazer um movimento e então o outro tem que repetir, como se eles estivessem na frente do espelho. Só que como é o espelho, o movimento tem que ser ao mesmo tempo que a pessoa está fazendo o movimento. E aí depois eles trocam, e aí o outro começa a fazer o movimento, e aí eles vão trocando e desenvolvendo essa sincronia entre os dois. Vocês vão ver um pouquinho. Agora é a sua vez. Você que vai jogar. Esse jogo é um jogo bem simples, bem fácil. O que você vai fazer? Você vai sentar no chão, vai fechar os olhos e vai permanecer assim por 1 minuto ou um pouquinho mais. Se você conseguir fazer isso por um pouquinho mais de 1 minuto, é até melhor. E aí você vai ficar em silêncio, com os olhos fechados, e você vai ouvir os sons. Ouça todos os sons. Ouça o maior número de sons possíveis. Tenta escutar o barulhinho lá na rua, tenta escutar o barulho no outro cômodo da sua casa, tenta escutar se tem algum carro passando, se tem algum passarinho cantando, se alguém derrubou alguma coisa, qualquer barulho. Tenta escutar todos os barulhos possíveis que você conseguir. E aí depois você vai anotar tudo, todos os barulhos que você escutou. E aí você vai fazer esse jogo de novo. Só que aí nessa segunda vez, você muda um pouquinho. Ou você faz isso andando pela casa, ou então você chama alguém da sua família para jogar com você. E aí vocês, depois que fizerem o silêncio e escutarem os sons, vocês comparam um com o outro. O que você escutou, o que eu escutei. É um jogo bem simples, mas ele é muito bom para desenvolver essas técnicas da concentração, do escutar. O que você ouviu? Então, hoje a gente conheceu a história da Viola Spolin e da sua importância para o teatro, porque ela foi a criadora dos jogos teatrais, considerada como a fundadora do teatro improvisacional, chamada por alguns de avó norte-americana do teatro improvisacional. A gente fez o jogo ouvindo o ambiente e você também assistiu um pouquinho do jogo do espelho. Então é isso.
Tchau!